E as estrelas, Magnus, o que as estrelas têm a ver com isso? Agora que vão começar a interessância do negócio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui nós temos aquela mão, né, que governa o mundo, segurando o cosmos, né, o glorioso cosmos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não temos tempo, mas é importante que todos saibam ou relembrem que Deus criou primeiramente os céus e tudo que neles existe, ou seja, todos os seres celestiais. Deus gosta de comunhão, Ele não gosta de pouca gente. Ele criou muitos anjos lá no princípio. Todos os anjos foram criados com a criação dele lá no princípio. No princípio criou Deus os céus e povoou o céu com anjos. Tá? Depois ele cria a terra e começa a cumprir o seu propósito sobre a terra. E depois ele pergunta para Jó, Jó 38:4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. E no 7 ele diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aqui começa a ficar estranho a conversa. Eu por muito tempo eu achava que essas coisas eram figuras de linguagem, tá? Os anjos, as estrelas cantavam. Não. A partir de agora nós vamos começar a ver inúmeras passagens que não fazem figuras de linguagem, que chamam as estrelas de anjo e vice-versa. Nós vamos ver que são várias as passagens. E essa é uma linguagem que é comum para o povo da Bíblia. Ela é estranha para nós, talvez, mas para os homens da Bíblia, as estrelas e os anjos eram meio que uma coisa só. Eu não estou viajando quando eu digo isso. Deus pergunta para Jó: onde estavas tu quando todas as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Nós sabemos que os filhos de Deus, em Jó, está falando dos anjos. Quando tu vai ler lá em Jó 1 e em Jó 6, que fala daquela reunião que acontece na presença de Deus por parte dos anjos, na linguagem King James 1611 vai dizer assim, ó: quando os anjos, isto é, os filhos de Deus, compareceram diante do Senhor, veio Satanás também com eles. Então, a Bíblia, quando está falando dos filhos de Deus, aqui está falando de anjos. E o Jó, ele é escrito, eu não vou lembrar o termo do português, mas não é tipo em prosa e verso, mas é tipo isso. Salmos, Provérbios e Eclesiastes, Cantares e Jó, ele é feito em verso. Então, quase sempre os versículos eles têm uma parte A e uma parte B, que concordam entre si. Então, quando as estrelas cantavam e os filhos de Deus jubilavam, é a mesma frase dita com sinônimos, entendeu? As estrelas cantavam e os filhos de Deus jubilavam. É a mesma, elas têm complementariedade. Isso tu vai ver em quase todos os provérbios e salmos e tudo mais. Então, sim, o autor de Jó está falando que os anjos e as estrelas são a mesma coisa. Só ele vai falar isso? Vamos ler Gênesis 1, 14 a 19. E disse Deus: hajam luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão do céu, e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã o dia quarto. Olha só. Quais são as funções das estrelas nos céus? Tempos determinados, para sinais, primeira coisa, para sinais. Para tempos determinados, para dias e anos. Tudo bem, dias e anos. Mas sinais e tempos determinados, nós como cristãos não usamos muito. Fala a verdade. Né? Por quê? Por causa da paganização desse uso. Com a queda do Satanás e seus anjos, isso foi ensinado de uma forma espúria, de uma forma deturpada aos homens, observar os sinais dos céus. E isso começou a ver quem adivinha pelas estrelas, quem lê o futuro pelas estrelas, quem faça N sorte de magias, né, e ocultismos e através das estrelas. Então, o cristianismo refutou isso por completo. Mas
a Bíblia não pode se contradizer. A Bíblia diz que Deus criou as estrelas para sinais e para tempos determinados. Então, a Bíblia fala para a gente observar os céus, né? Quando Jesus diz, quando o tempo está vermelho, vai haver tempestade, quando o dia está assim, você sabe que vai dar tempo bom. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto do tempo, mas não sabeis discernir essas épocas. Essa época, que era a época da dispensação da plenitude dos tempos, quando ele estava na terra. Mas ele fala que os contemporâneos aí sabiam discernir os tempos, mas nós, de 2022, nós não olhamos para o céu. Nós não sabemos discernir o tempo, né? E as estrelas estão postas para isso. E, o que mais? 2 grandes iluminar para governar o dia e iluminar menor para governar a noite. Quem exerce o governo? Quem exerce o governo são seres inanimados ou são seres vivos? Uma coisa inanimada, uma pedra pode exercer governo? O Sol e a Lua existem para governar. Então vocês acreditam que o Sol e a Lua geram influência sobre a Terra? Sobre as pessoas? Um dia, quando nós estávamos gestando o JP, eu perguntei para a obstetra: está, doutor, e aí, a Lua? E ela disse: olha, eu como médica não posso falar isso. Pela ciência não posso, porque é um absurdo, não tem nada. Mas assim, ó, eu tiro o plantão. E eu afirmo para vocês, é totalmente lunar. Na troca da Lua, 20 partos numa noite. Numa Lua normal não tem parto. Então, ela disse, embora a ciência diga que não, o fato é que quando troca a Lua, eu tenho que estar preparado para fazer 20 partos, porque a Lua influencia no parto. É um fato. Então, a Lua influencia no parto, na gestação em si, no corte do cabelo, no crescimento do cabelo, no crescimento das unhas, na lavoura, no crescimento nas ondas, nas marés. A Lua influencia sobre os homens. Por quê? Porque isso é uma ordem que Deus deu para ela lá na criação. Ela governa a noite. E o Sol governa o dia. Quando o dia está em sol, as pessoas estão mais alegres. Quando o dia está cinza, as pessoas estão mais tristes. E o Sol está exercendo o seu governo sobre a Terra. E isso não é paganismo, isso não é astrologia, isso é a função do Sol, é a função da Lua. A Bíblia fala sobre os lunáticos. E o Senhor, ora pelo meu filho porque ele é lunático. E se atira no fogo, e se atira na água e blá blá blá. O que é uma pessoa lunática? Uma pessoa que é influenciada pela lua. Uma pessoa de lua. Nunca ouviram a expressão? Fulano é de lua. Vira a lua e está bem louco. É lunático. É uma pessoa que sofre influência da lua. Fala pessoal, aqui é o pastor Magno Silva. Se você está gostando do conteúdo do nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho das notificações e também curtindo os vídeos, comentando, compartilhando com as demais pessoas, a sua igreja, seus conhecidos, porque o objetivo desse canal é estar espalhando conteúdo bíblico, estudos da palavra, revelações, coisas que vão desde o iniciante até mesmo um nível mais avançado e temas polêmicos, temas pouco abordados. Se você gosta desse tipo de material, você é muito bem-vindo. Nós temos uma escola chamada Escola Bíblica Logos. Você é nosso convidado, o link está na descrição. É uma alegria ter você aqui e que Deus abençoe a sua vida.